Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco nesta oportunidade, quando mais uma vez, meus irmãos, nós estamos realizando os nossos cultos dominicais através da internet, do chamado culto online. A situação na qual nós estamos vivendo, o nosso estado e o nosso país em relação à pandemia da Covid-19, nos está forçando a isto. Nós confiamos e continuamos a confiar no Senhor, não confiamos nos carros e cavaleiros, mas no Senhor Deus dos exércitos, mas também não podemos expor a fé, de modo que ela possa dar aos inimigos da cruz de Cristo ou a outras pessoas motivos para nos criticar e depois encontrar razões para questionar a nossa posição em relação, inclusive, às necessidades dos outros, a questão do atendimento ao próximo. Nós não nos preocupamos apenas com a nossa comunidade, nós nos preocupamos com a comunidade que está, por exemplo, ao redor do nosso templo. Se outros não obedecem e fazem aquilo que é contra ao que está sendo orientado já há muito tempo pela Secretaria de Saúde, bem, cada um é responsável, pelos seus atos. Mas a Igreja de Jesus Cristo não tem que ter muito cuidado em relação a isso e se portar e se comportar de uma forma que não seja depois motivo justo de reclamações. Sermos de motivos de reclamações injustas, isso aí Jesus nos falou que nós seríamos mesmo, Seríamos caluniados, inventariam coisas a nosso respeito. Mas em relação àquilo que a gente sabe que pode, deixar as pessoas sem argumentos, então a gente faz. E por isso estamos felizes, irmãos, mesmo saudosos, Nós tivemos um culto presencial há pouco e foi tão bom. Estamos aí chegando o aniversário da igreja, as celebrações também do Natal. Tudo isso está apertando o nosso coração, mas nós continuamos a confiar no Senhor e continuamos naquela direção do compromisso que nós assumimos, de pedir a Deus, ao Senhor, que nos ensine a voltar. Vamos então, irmãos, prestar esse culto de louvor ao Senhor, nós que estamos aqui gravando esse culto para vocês, vocês que estão sendo a razão desse culto, porque se os irmãos não estiverem aí sentadinhos, nos acompanhando, cantando conosco, acompanhando os textos, dando atenção à mensagem, nós não vamos ter a igreja. Mesmo que não estejamos reunidos, mesmo que não possamos nos ver, a igreja continua. Agora, a igreja em culto, no culto coletivo, que é necessário, é fundamental, só acontecerá se nós nos reunirmos. É verdade que nós podemos prestar o culto individual, todos nós podemos fazer isso, mas dê uma lidinha quando você tiver tempo, ou faça uma pesquisa a respeito dos cultos coletivos na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Eu já posso lhe adiantar que você vai descobrir que as referências acerca dos cultos coletivos são muito mais numerosas do que a referência ao culto individual das pessoas individualmente falando. Deus tem prazer no culto coletivo. Então, nós temos que pensar nisso e fazer a nossa parte. Precisamos que o irmão, que a irmã esteja sentadinho aí, nos acompanhando, nesse tempo que é para o tempo do Senhor. Você tem tempo para a cozinha, você tem tempo para outras atividades, reserve agora esse tempo para o culto ao Senhor. Vamos passar a direção, então, desse culto que já está sob a orientação do Espírito Santo de Deus, a direção humana do nosso ministro de música, que, no entanto, vai se colocar com toda certeza sobre a orientação do Senhor. Quero agradecer ao pastor pelas palavras e quero passar a vez para a nossa vice-presidente, irmã Juscelia, que eu tenho certeza também que o Espírito do Senhor estará sobre a vida dela, conduzindo esse culto de louvor e adoração junto com a igreja. Daqui a pouco nos vemos para louvarmos juntos. Enfim, irmã Juscelia, Deus abençoe. Amém. Graça e paz, igreja, onde você estiver, meu irmão e amigo que nos assiste nesta manhã, que você sinta a presença do Senhor aonde você estiver.
neste momento, a sua casa é o templo para a adoração e que você, meu irmão, possa se conectar com o Espírito Santo de Deus para receber o que Deus tem para nós nesta manhã. O tema do nosso culto, a graça que chegou a nós, quer nos encher de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia, meu irmão! Nós estamos iniciando as comemorações de dezembro do mês de Natal. E a graça que chegou até nós se chama Jesus Cristo. E que você possa compartilhar com o seu irmão, o amigo que está ao seu lado, dessa graça. Fale ao mundo que Jesus chegou, Jesus é a razão da nossa celebração do culto desta manhã. Nós vamos louvar ao Senhor com o texto de introito de 2 Timóteo 1, de 6 a 10. Fique de pé, meu irmão, aonde você estiver, e leia com bastante entusiasmo, junto com a sua família, esse texto, que é a palavra de Deus. Leiamos. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Louvado seja Deus, meus irmãos. A graça chegou até nós. Jesus em nós. Louvemos ao Senhor nesta manhã com o cântico congregacional de número 235 do Inário para o Culto Cristão. Vinde, cristãos, cantai. Bom dia, amada igreja. Leamos. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Salmo 68, 4. Quero registrar a presença do nosso irmão Jansen, mas em homenagem à mãe Jansen. Então, quero agradecer a Deus por sua vida, Jansen, sua família. O Anderson está conosco, lá em cima nós temos a Aline, o Deilton e o jovem adolescente, Renan. Deus abençoe. Sempre nos guarda.
Meu irmão, não sei como você está nesta manhã, mas que a graça te alcance. E eu gostaria que nesse momento você desse um abraço bem apertado em quem está ao seu lado. Ou então se abrace, receba o abraço da Igreja Batista do Parque São Basílio nesta manhã. Nós te amamos, meu irmão. Onde você estiver, que você sinta a presença e o calor do Espírito Santo. Leiamos o texto de confissão. Leiamos. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Salmos 105, 4. Nós vamos ter o nosso momento de oração com o nosso pastor Valdemir Alves da Silva. Senhor Deus, nosso Pai, Deus com a gente, em nosso coração e mente, recebe a nossa oração, a nossa petição, mediante Jesus Cristo, nossa salvação, e por meio do Espírito Santo, nossa consolação. Então, por causa da vida que Tu nos dás nesta nossa trajetória, nós te pedimos misericórdia, misericórdia, misericórdia. Senhor, ensina-nos a voltarmos ao nosso culto presencial. Que Tu nos ensine com equilíbrio a voltarmos e a repensarmos o nosso relacionamento contigo e de uns com os outros. Senhor, volta a Tua face para o nosso país. São duras as realidades que nos cercam, esta pandemia, uma cidade violenta com tanta desonestidade e hipocrisia, um país de terras queimadas e carestia, corrupção e covardia, se deixando levar por uma maldosa gritaria. Abençoa os nossos políticos, aos que foram eleitos, desde que, sem dolo e ficção, queiram o bem do país, o bem da nação. Olha os que estão sem fontes de ganhos, sem emprego, com recursos quebrados, exauridos, minguados. Faze-nos entender a diversidade étnica, racial, que é uma das Tuas maneiras, de forma imparcial, em nos mostrar a beleza do Teu amor, perfeito e real, por todos nós. Senhor, volta a Tua face para a nossa igreja. Temos falhado, pecado como Tua igreja, contribuindo com as nossas atitudes para que o mundo se veja no direito de questionar o Teu juízo, o Teu aviso. Tem misericórdia da Tua igreja, aqui denominada Batista, do Parque São Basílio, e das igrejas que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistência, dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. Pedimos pelos que estão neste mundo, neste bairro, em nossas casas, feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, solitários, isolados, que sejam alcançados por Tua compaixão, inclusive através de nós, Tua igreja, que somos a Tua mão. Oremos pelos papais e mamães de oração, aqueles que assumiram o compromisso de orar pelos jovens. Esse momento é de orarmos pelos papais, pelas mamães de oração.
Agora vamos orar pela nossa lista de enfermos. Aquela lista que você tem no grupo da igreja, que você já tem visitado, à luz do nome, da letra que começa o seu nome. Provavelmente você já sabe os nomes de cor. Às vezes eles mudam, às vezes alguns acréscimos, são feitos alguns acertos, mas isso não tem impedido, obviamente, que você ore por essas pessoas. Faça isso, queridos. Vou repetir o que eu tenho falado. Eles contam conosco. Esses irmãos e irmãs contam conosco, esses amigos e amigas contam conosco. A igreja conta conosco, o Senhor conta conosco. Vamos orar por eles. Senhor, volta a tua face para os que sofrem em meio a tanta dor. Meu Deus, tem misericórdia dos que morrerão ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas, para que suportem o vazio, a solidão, a saudade. Tem misericórdia, Senhor, dos que já estão passando por isto, sofrendo o vazio, a saudade dos que se foram. Ó Deus, volta a tua face para os que trabalham e precisam trabalhar. Senhor, olha os que trabalham na segurança civil e militar. Ilumina os que estão trabalhando por vacinas e remédios outros, mesmo em meio a tantos interesses loucos. Apressa a cura desta pandemia que traz o desgosto e a agonia, impondo a nós todos a sua má companhia. Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, ropeiros, serventes presentes nesta árdua luta, que estão se juntando aos que nos hospitais e centros de saúde salvam vidas, mesmo colocando as suas em risco. Ó Senhor, volta a tua face para o teu povo no Brasil. Te pedimos pelo teu povo comprado pelo sangue de Cristo aqui no Brasil. Toma a liberdade de usar em parte as palavras do Dr. Fernando Machado, que já foi membro da nossa igreja, e que vez por outra nos ajuda com suas reflexões e orientações. Senhor, sabemos que não devemos esperar por uma vida fácil nos tempos que estão para chegar. Estamos percebendo que as igrejas evangélicas e católicas irão passar por mais controles, para o bem e para o mal. Sabemos de que muitos brincaram e ainda estão brincando de ser igreja, causando grandes danos à imagem que nós, cristãos evangélicos, sempre tivemos no passado, de sermos pessoas corretas, ordeiras e praticantes do bem. Hoje não é mais assim, pois cada vez mais cresce a confrontação aos nossos cultos e ao que cremos, em boa parte das vezes por causa desses líderes ditos cristãos, mas que são aproveitadores e mercenários da fé. Tem misericórdia, meu Deus, especialmente da juventude de nossas igrejas, da tua igreja aqui em Parque São Basílio, das tuas igrejas, nossos jovens e adolescentes
fascinados com as propostas apresentadas pelo Estado/ciência via o politicamente correto versus igreja. Fascinados diante da atração cada vez mais intensa do mercado/tecnologia e ciência versus igreja. Fascínio que se altera quando há governo de esquerda ou centro-esquerda, da direita ou centro-direita. Ajuda-nos a ajudá-los, nos tornando nós, os que já não somos mais jovens, cada vez mais fascinados pelo Evangelho puro e simples, para que os nossos jovens e adolescentes também sejam estimulados a se deixarem fascinar por este Evangelho puro e simples, e não por estas ou aquelas ideologias. No nosso momento missionário, nós temos a parte do nosso Conselho de Missões, que além de nos trazer informações sobre missionários e organizações que fazem parceria com a nossa igreja, também tem aquele momento em que eles oram por esses parceiros e por essas parcerias. Vamos então participar, meus amados irmãos em Cristo, deste momento. Quando a gente pensa numa vida universitária, a gente nunca acha que nossa religião vai se envolver, porque a gente pensa muito que a graduação não tem espaço para isso. Quando você chega e você descobre que as coisas são muito individuais, quando você chega num ambiente novo, ainda mais como a universidade. E aí chega a CRU para agregar, para ser um grupo, para ser um lugar que você vai falar de Deus, um lugar que você vai ter comunhão com as pessoas. O nome CRU, ele é uma abreviação de Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Cruzada, ela tem a ver com o movimento de ir, que foi uma palavra muito falada por volta da década de 70, de levar as boas novas, as boas notícias sobre Jesus, e Profissional Estudantil para Cristo. O movimento mais antigo da Cruzada, porque a Cruzada é um ministério-chefe, é levar o reino de Deus nas universidades, fazer com que as pessoas tenham oportunidade de conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para as suas vidas. Como é que funciona um movimento cristão universitário? Primeiro a gente precisa de pessoas. E aí a gente reúne essas pessoas que são cristãs e que entendem que a universidade não é só um espaço para você sugar tudo o que você pode sugar dela, mas que você também pode deixar alguma coisa nela. Então a gente se reúne, faz reuniões onde a gente debate um pouco sobre a vida que a gente leva dentro da universidade, né, sobre toda essa correria, mas aos olhos da Bíblia, aos olhos do cristianismo, aos olhos do que Cristo faria dentro, se estivesse na nossa posição. Olá, irmãos e irmãs, que estamos neste momento todos no momento de informação missionária e de oração por missões. Nós queríamos ainda trazer algumas informações, alguns dados da última carta que recebemos da Cruzada Estudantil através da nossa missionária Liege Lopes. Ela disse agora o seguinte: nosso site
suaescolha.com, neste ano, teve mais de 10 milhões de acessos e 190 mil indicaram uma decisão a Cristo. Em março, lançamos a Escola de Movimentos, ensino à distância que capacita estudantes líderes a desenvolver ministério nas universidades de várias partes do Brasil e fora dele. De 4, passamos para 7 turmas com 133 alunos. Alô, jovens, estudantes aqui da igreja, quem sabe você está sendo chamado por Deus para participar desse trabalho de evangelização em universidades. Você pode procurar a Missionária Liege, procure nós se você não tiver o endereço e a gente vai lhe informar. Temos aqui um dado ainda da carta. A equipe de Atletas em Ação faria um projeto missionário em Teresina para trabalhar com igrejas, usando o esporte como meio de alcançar as suas comunidades com o Evangelho. Impedidos de viajar, partiu para o campo virtual. 215 pessoas de diversas partes do Brasil participaram e o resultado foi de 683 pessoas evangelizadas e 25 delas indicaram uma decisão por Cristo. No final de agosto, pela primeira vez, treinamos online os 19 novos missionários que recebemos neste ano. Como se vê, temos tido muitas oportunidades de levar a palavra e cuidar de pessoas, e o fato de estarmos online nos possibilitou irmos a lugares que jamais sonharíamos. Nós vamos ainda passar uma informação importantíssima e muito alvissareira. Nós vamos deixar esta informação para depois das fotos. Você vai observar as fotos e depois nós vamos falar um pouquinho sobre elas. A esperança de salvação está na cruz. Bom, então está aí esta foto de muçulmanos, estudantes muçulmanos que foram batizados esta semana. A informação nos chegou pela irmã Liege no dia 30 de novembro agora. Foram batizados e estão agora manifestando publicamente a sua fé em Jesus Cristo. Nós vamos orar porque esse trabalho tem que prosseguir. O Evangelho precisa ser pregado através de missões. Oremos. Agradecemos a Deus pelo trabalho extraordinário realizado pela nossa irmã Liege, pela cruzada estudantil. Levanto a Deus mais e mais pessoas, povos e estudantes até mesmo desta igreja para que se motivem ao trabalho de missões. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sejamos como a manjedoura de Jesus, pois ela mostra a simplicidade da vida. Ela acolhe a fragilidade do ser humano e ela dá outro sentido ao trono de um rei. Mestre, quero ser um discípulo teu. Mestre, quero ser um discípulo teu. Talvez a minha vida não seja o que tu queres. Talvez eu ainda esteja de ti distanciado. No entanto, ao ouvir o teu chamado,
Pensei em ser aquilo que tu queres que eu seja. Mestre, quero ser um discípulo teu. Mestre, quero ser um discípulo teu. Eu quero ser um novo ser, eu quero estar onde estás. Mestre, quero ser um discípulo Obrigado, pastor Harley, pela participação no culto desta manhã. Obrigada, Natan, que Deus te abençoe, que você continue firme na obra do Senhor. Obrigada, irmão Jansen, pelo louvor. Proclamação e edificação. Leiamos juntos, amada igreja, onde você esteja. Leiamos o texto de proclamação e edificação. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Levítico 20, 7 e 8. Nós vamos ter a celebração da palavra com o nosso pastor Valdemir Alves da Silva. Nesses tempos, irmãos, do chamado Advento, né? Nós estamos nos aproximando do Natal e vamos usar esses domingos, em algumas partes dos nossos cultos, as reflexões, voltado para este tema. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o tema Eis um Natal Diferente, e para isso lermos o texto do profeta Isaías, lá no capítulo 40, os versos 3 e 4. Isaías 40, versículos 3 e 4. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. Amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, não é importante se ter o dia certo, mas em relação a este aniversariante, o importante é saber que ele nasceu. O importante é lembrar que, sem nos esquecermos do seu aniversário, por causa desse seu aniversário, aos que precisam ser lembrados que o aniversariante diz: não fiquem preocupados dizendo onde é que eu vou arranjar comida e bebida e roupas. Mateus 6, 31. Claro, eu estou falando de Jesus e do Natal, porque em meio àqueles e aquelas que se preocupam em manter a verdade de que o Natal é Jesus, mesmo entre esses, há aqueles e aquelas que acabam se deixando dominar pela ansiedade, pelas preocupações que possuem. Há aqueles então que fazem do Natal uma comemoração e não uma celebração na qual o dono da festa acaba não tendo muita importância. Pode ser até mencionado, mas sem sentido, sem significado. Se há nos Estados Unidos, na época do Natal, cartões de Natal e até outdoors com a figura de Papai Noel ajoelhado diante do bebê Jesus na manjedoura, como que querendo dizer: o Natal é seu e não meu. Há também em alguns lugares outros tipos de outdoor parecidos com o que eu citei, mas onde abaixo da figura
está escrito coisas como essas. A figura do Papai Noel junto com a figura lembrando Jesus. 2 mitos lembrados nesta época, mas não passam de mitos. Às vezes, amados e amadas, nos nossos desvarios natalinos, parece que nós acabamos nisto. Jesus é um mito como o Papai Noel, pois recebe a mesma atenção. Então, todos os anos há entre aqueles que celebram o Natal de Jesus, os que se deixam tomar pela correria e aí acabam, de repente, mesmo sem querer, esquecendo diante dele, do dono da festa, o que ele diz. Não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados, estressados. Vejamos agora, diante desta tensão enorme causada pela Covid-19. Há entre nós aqueles que estão perguntando e pensando e perguntando a si mesmos, aos céus e à terra: meu Deus, como é que vai ser o Natal deste ano? Será que ele sobreviverá? Será que ele poderá ser lembrado, celebrado, ao ser comemorado com muito menos compras, quem sabe até sem elas? Com menos gente se juntando em um só lugar, com menor escarcéu, porque a ser incomodados pelas máscaras e o álcool gel, de repente pode não ser de muitos a reunião nas igrejas, em casa ou no grupão, a melhor opção. Será que desta forma, mesmo com enfeites, luzes piscando, mas sem a intensidade dos natais dos anos passados, este Natal de repente ficando com mais Jesus e menos estas coisas, não vai ficar mais sem graça? Que Deus nos livre desta desgraça. Quem sabe este ano vamos ter de fazer uma prova, o aceitar ter de ficar de fora o que parecia dar sentido ao Natal, mas que só parecia. Na verdade, nunca deu. Sempre foi só adendo. Quem puder manter o pinheirinho, a árvore de Natal, os enfeites, os presentes, que o faça, mas sem a aflição, a obrigação, para que o Feliz Natal seja então a paz que Jesus dá ao coração, e não a paz, ilusão, que o mundo dá. João 14, 27. E se não pudermos estar juntos na igreja para cantarmos Brilham Estrelas nesta noite santa, cantemos em casa, com culto online. Será mais simples, mas será o culto que para ele, o aniversariante, sempre será a melhor forma de dizermos: Feliz aniversário, Jesus! De repente vamos até descobrir que o sentimento de frustração que pode invadir as nossas almas por causa desta pandemia ou da agonia das famílias que em cada Natal tem de perceber que não está nele alguém que se foi. De repente vamos descobrir que por causa de Jesus e para Jesus, a vida que com ou sem a Covid-19, com ou sem outras pandemias e enfermidades, com ou sem a saudade que dói, é mesmo o que anunciou o profeta Isaías, quando falava do advento do Messias, Jesus. Pode fazer com que no deserto da nossa vida haja o caminho para Jesus andar, e aí não se cansar nos vales, nos montes e nas colinas, a caminho daquela vida que, graças a Jesus, será a vida na qual os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas. Foi para que tenhamos a certeza disto, foi por causa disto que aconteceu o primeiro Natal. Por isto o Natal por causa de Jesus Cristo não pode deixar de ser o que é o verdadeiro Natal, ou seja, o Natal verdadeiramente bonito, que não pode ser paganizado por nossas preocupações com as coisas. Sabe, queridos e queridas em Cristo,
Tenhamos cuidado de não fazermos do Senhor Jesus uma espécie de Papai Noel que a gente acredita enquanto criança, mas que deixa de acreditar quando deixamos de ser crianças. Não. O Natal deste ano de 2020 não precisa ter menos poesia por não poder celebrado como foi o Natal do ano passado. Falo para os que têm saudades do Natal do ano passado, porque eu conheço pessoas que não têm saudades nenhuma do Natal do ano passado e nem dos natais dos outros anos. Não. Seja como for, o Natal, mesmo quando celebrado com muitas cores e movimentos, não pode nos fazer esquecer a cruz. Que coisa, não é? Mas esqueça a cruz, e você não terá o Natal. O Natal de Cristo, não. Talvez esta será, irmãos, uma bênção especial para o Natal deste ano. As dificuldades de celebrá-lo da forma que fazíamos pode, de repente, nos dar tempo de pensarmos no quanto o Natal tem a ver com a cruz. Não há Natal quando não se chega à manjedoura tosca, grosseira, mas não há Natal quando não se chega à cruz rude, nefasta, agoureira. Quando o anjo anunciou o primeiro Natal, ele disse: nasceu para vocês o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2:11. E o que Cristo fez? Querido, querida, amado, amada em Cristo, o que é que Cristo fez para ser o nosso Salvador absoluto? Sofreu a cruz. Padeceu numa cruz por causa dos nossos pecados. Então, ao ser deitado numa manjedoura, o bebê Jesus estava sendo deitado numa coisa rude, feita de madeira. Como rude, feita de madeira, foi a cruz, onde ele, Jesus Cristo, consumou a obra da redenção, da minha e da sua redenção, para que no deserto da minha vida, no deserto da sua vida, no deserto das nossas vidas, haja o caminho para Jesus andar. E quando isto ocorre, não nos cansamos na alma, que é a pior de todas as canseiras, e assim não desanimamos nos vales, nos montes e nas colinas do nosso dia a dia, na certeza de que um pouco mais um pouco, de manhã, no começo da aurora, ou quando as trevas da noite brilhar com a glória de Cristo, para com Ele vivermos para sempre, aonde a vida terá de repente todos os terrenos acidentados em sua beleza como que aplanados, e todas as escarpas em sua majestade estarão como que niveladas, porque por causa de Jesus, como Abraão, nós esperamos a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Hebreus 11:10. Porque houve o primeiro Natal, mas porque houve a cruz, o Jesus Senhor da vida ressuscitado nos põe a caminho desta cidade, onde terrenos acidentados que serão só belos não nos oferecerão quaisquer dificuldades, como se fossem planos, e as escarpas que serão somente majestosas não nos darão nenhum medo, porque estarão como se fossem para nós niveladas. Então mesmo na pandemia, o Natal pode ser Natal, nos fazendo ficar extasiados, encantados com o que Deus fez por nós. No texto que lemos, está escrito que uma voz clamava, falava alto sobre o que Deus faria com a vinda do Messias. Pois é para este mundo confuso, perdido na noite da hipocrisia, da agonia, que também devemos levantar a voz para dizer que o Natal é Deus em Jesus Cristo, fazendo com que nos desertos da vida haja o caminho para Jesus andar com a gente. E aí,
E aí todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas. Hoje os dias estão sendo difíceis, mas está chegando. Chegando, igreja, está chegando o dia quando veremos isto. Vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas. Então é tempo de cantar. Cantai que o Salvador chegou. Acolha a terra o Rei. Ó vós, nações, a Ele só contentes vos rendei. Contentes vos rendeis. Ó, sim, contentes vos rendei. Ao mundo as novas proclamai, que já raiou a luz. Ó terra, mar e céus, cantai. Nasceu o Rei Jesus. Nasceu o Rei Jesus. Nasceu o Rei Jesus. Que este seja o canto, meus amados, de nossos corações, de nossas vidas, para esse Natal, para que seja verdade aquilo que desde criança, pelo menos os que são crianças, que estão como crianças na igreja, né, desde criança, aquele ineto muito gostoso e carinhoso de cantar, sempre é Natal para mim. Vamos então, irmãos, para a parte final desse culto da manhã, que é a celebração do momento de consagração das nossas ofertas. Porque é Natal, irmãos. Leiamos o texto de louvor e consagração. Porque é Natal. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Vamos repetir? Você e sua família. Porque é Natal. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Romanos 14, 19. O irmão Gilberto Nobre, o nosso administrador, está com a palavra. Som. Bom, irmãos, bom dia, graça e paz a todos que estão aí nesse domingo em casa, que Deus esteja presente aí no seu lar, na sua família. Aqui é todo um processional, né? A gente tem que vir ali, correr, pegar a máscara agarra no óculos, aí tira a máscara e bota no saco, depois a gente bota a máscara de novo, né, Anderson? Fica complicado, mas a gente está aqui para servir ao Senhor. Bom, meus irmãos, nós temos poucos anúncios essa semana, tá bom? Vamos começar pela nossa união de casais, como eu falei semana próxima passada, o pastor Hernandes Dias Lopes e outros pastores podem ser também. Nós estamos usando os seus vídeos na nossa união de casais nesse mês de dezembro. Então, nós vamos ter o pastor Hernandes conosco mais uma vez, hoje às 17h30 na nossa união de casais. É uma palestra muito edificante também, que com certeza trará um bem espiritual muito grande para a sua família. O tema da palestra vai ser Quando a crise vem da própria família. É uma abordagem ali sobre os efeitos da vida de Absalão junto com Davi, seu pai. Então, não percam, hoje às 17h30, no nosso canal no YouTube, às 17h30. O pastor Hernandes vai sair de cena aí. Nós temos também, essa semana, nós tivemos aqui conosco o pessoal do Projeto Abrace, nós, com aquela parceria que nós temos com eles, né, eles levaram 100 quilos praticamente de alimentos para ajudar na confecção de alimentação para a população de rua no centro de Campo Grande. Então, o que acontece? Nós temos os ajudados mensalmente,
e eles têm ido, né, à rua, ali principalmente próximo ao centro, na rua Augusto Vasconcelos, nas cercanias, abençoando vidas. Nós temos aí algumas fotos que eles nos enviaram, da última vez que estiveram, né? É um trabalho, irmãos, que eles são vocacionados para isso. Cabe a nós ajudarmos a segurar as cordas, ok? Porque nem todo mundo, né, tem esse dom de ir às ruas, abordar pessoas em situação difícil e falar com elas do amor de Jesus, dar-lhe alguma coisa, um alimento, uma roupa, uma água e passar a madrugada na rua. Mas nós temos condição de ajudar, então estamos fazendo isso, né, também com o apoio de muitos irmãos da igreja que trazem também aqui na igreja e cooperam com esse trabalho. O Projeto Abraço da Igreja Batista em Pedra Angular, ok? Nós temos aí essas fotos. Nós vamos falar um pouquinho agora, pode passar as imagens deles. A questão de Burkina Faso. Burkina Faso é autorizado pelo nosso conselho missionário, pelo nosso ministro de Evangelização e Missões, nós temos falado sobre a situação de Burkina Faso. Eu vou dizer que está melhorando, tá, irmãos? Mas quando a gente fala que está melhorando, não é para relaxar, tá? Na verdade, é para tomar fôlego novo. Está melhorando, mas precisamos ainda manter essa contribuição, aumentar um pouco essa contribuição, no caso, para termos os nossos compromissos com a junta saudados, tá? Então, os irmãos fiquem bem atentos com respeito a essa contribuição para Burkina Faso, já que a nossa contribuição, como temos falado aqui, o pastor também tem falado, não tem chegado ao ponto de poder cobrir todo o nosso compromisso. Então, olhem isso com muito carinho, com muito amor. E, finalmente, só para encerrar, uma palavra de agradecimento aos irmãos da nossa igreja, que têm contribuído, que têm vindo aqui à administração da igreja, alguns até, né, Deus seja louvado, até com dificuldade de locomoção, vem aqui na igreja, né, toca o interfone, a gente atende com todo carinho, deixam aqui a sua contribuição, seus dízimos, suas ofertas, outros usam, né, a maioria usa via internet, através das transferências e docs, hoje também através do Pix, estão aparecendo aí as nossas contas, para os irmãos poderem ficar melhor avisados, né, e também poder anotar se for o caso. Ok? Então, nossos agradecimentos a esses irmãos, que têm nos ajudado muito nessa questão social. A igreja continua com as suas portas abertas, espiritualmente falando. Nós estamos aqui trabalhando, temos atendido famílias, temos atendido as pessoas da igreja, membros da igreja que estão passando momentos difíceis, muito difíceis, e que nós temos ajudado a socorrer, e os irmãos com isso também estão ajudando. Ok? Que Deus abençoe a todos. Dê um restante domingo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom almoço, que Deus dê aí uma boa macaronada, uma boa carne assada. Eu sinto o cheirinho daqui, lá no forno, naquela carne assada, aquele franguinho, então, uma maravilha, tá bom? Mas deixa a pandemia acabar, que a gente faz umas visitas aí, sendo convidado, é claro, né? Para estar com os irmãos. Deus abençoe. Louvemos a Deus com o hino 106 do Inário para o culto cristão. Cantai que o Salvador chegou. Maria dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 20, 21. Contentes-vos em Deus, assim contentes-vos em Deus. Ao mundo as novas proclamar, que já raiou a luz, ó terra, mar e céus cantar. Nasceu o Rei Jesus, nasceu o Rei Jesus, nasceu o Rei Jesus.
Ele venceu a morte, a dor, baniu a maldição. As bênçãos vêm do Redentor. Em régia profusão, em régia profusão, ó sim, em régia profusão. Cristo governa com amor, os povos provarão que é justo e bom o Salvador, e lhe obedecerão, sim, todos lhe obedecerão. Nós vamos, neste momento, cumprimentar os irmãos que fazem aniversário nesta semana, também os irmãos que completam aniversário de casamento. Se você, meu irmão, amigo, está perto de algum desses irmãos, que você dê um abraço ao ouvir o seu nome. Dia 6, Marta Ferreira Borges de Souza. Dia 7, Marco Antônio de Souza Borges. 8, Emily Cristina Gomes Ramalho de Souza. 9, Silvane Ferreira Duarte dos Santos. 10, Marcos Inácio de Almeida. Dia 10 ainda, Viviane Costa de Souza Gomes. Dia 12, Isabela Duarte Melo, João Pedro Dutra da Rocha. Aniversário de casamento, no dia 6, Boda de Seda, 12 anos, Tiago e Aline Rosendo. Bodas de Lã, 7 anos, Harrison e Juliane. Bodas de Perfume, 6 anos, Daverson e Daniele. Bodas de Granito, 48 anos, Gilberto e Dirce. Bodas de Cristal, 15 anos, Marco e Elizabeth. No dia 9. Dia 10, Deilton e Gimara. Bodas de Alexandrita, 26 anos. Também no dia 10, José Delfim e Tatiane. Bodas de Trigo, 4 anos. Tiago e Daniela. Bodas de Safira, 16 anos. Agnaldo e Luzineide. Bodas de Carbonato, 44 anos. Dia 12, Antônio e Laurinete. Bodas de Cedro, 36 anos. Cláudio e Tatiane. Bodas de Aço, 11 anos. Isaías e Rosemary. Bodas de Mármore, 39 anos. Sabino e Cate. Bodas de Rosa, 17 anos. Nós vamos louvar ao Senhor agora com o cântico do aniversariante. Você abrace alguém aí que esteja ao seu lado. Neste dia especial, seu sorriso é sem igual, não dá pra esconder. A alegria que é sem fim transformou-se no jardim e tudo. Por quê? Mais um ano de vida o Senhor lhe deu. Posso ver um novo brilho em seu ser. Muitas bênçãos lá do céu lhe concedeu. Por isso vamos cantar parabéns pra você. Por isso vamos cantar parabéns pra você. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade na vida de cada membro da Igreja Batista do Parque São Basílio, na vida, Senhor, dos teus servos, que nesta semana comemoram mais um ano de vida e também anos de vida conjugal. Querido Deus, que a tua vontade se faça nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida dos irmãos aniversariantes. Querido Deus, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor por todos os irmãos que têm, Senhor, trazido no teu altar as suas ofertas. Muito obrigado, ó Deus, que tu possas multiplicar sobremaneira na vida desses teus servos. Obrigado, ó Deus, por essa agência do teu reino. Obrigado, ó Deus, pelas nossas organizações.
Obrigado, ó Deus, pelos ministérios da nossa igreja. Obrigada, Deus, pela vida do pastor Valdemir. E obrigada, Deus, porque Tu nos permitiste estarmos iniciando o mês de dezembro, iniciando as comemorações pelo Natal. Porque é Natal, nós Te louvamos e Te agradecemos. E Te pedimos, Senhor, que a graça, o poder e o equilíbrio se manifeste em nossas vidas. Nós Te oramos, em nome de Jesus. Amém. Porque é Natal, nós vamos começar a ouvir os nossos coros, e nós vamos começar com o coro Voz Juvenil, com a celebração de Natal. Que você, meu irmão, possa cantar junto com o nosso coro Voz Juvenil. Coro Voz Juvenil, sinta-se abraçado pela sua igreja. Leiamos juntos a declaração final. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti, para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Salmos 65, 4. Pastor Valdemir. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós derrame o seu rosto, volte para si, para nós o seu rosto e nos dê a paz através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que dizemos ao final dos nossos cultos, lembrem-se do fariseu e do publicano, não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa.
Amém, orem por suas famílias. Cuidem dos órfãos e das viúvas sem amparo, dos drogados e viciados e desamparados. Entramos para adorar, saiamos para servir. Amém. Amém.